Vamos falar agora sobre Fernando Haddad. Ele foi o convidado de hoje do programa Pânico, aqui da Jovem Pan. O petista disse que o mercado financeiro está do lado de Bolsonaro porque está olhando apenas o curto prazo e porque, abre aspas, eles querem comprar as estatais a preço de banana. Em outro momento, Haddad se defendeu das acusações de oportunismo pelo fato de sua campanha ter trocado as cores vermelha do partido pelo verde e amarelo nesse segundo turno. Segundo ele, abre aspas, fizemos isso porque segundo turno não é mais o projeto de um partido apenas, tem que anunciar a ampliação. Haddad, como bom petista, voltou a criticar o que eles chamam de golpe. A gente tem o vídeo aí, Reginaldo, para quem nos acompanha em imagens. O problema todo é que depois que ela ganhou, quando ela foi corrigir o que estava errado, o pessoal começou a bombardear, sabotar, até tirar ela do poder. Então, você assume a responsabilidade da Dilma por certos equívocos? Assumo, mas eu sempre incluo que o Aécio e o Eduardo Cunha não pensaram no país, pensaram neles próprios e em chegar ao poder. Mas o Cid então, também não pensou, Haddad. Se não fosse esse lance de 2014, provavelmente o PSDB hoje teria grande chance de ganhar a eleição. O que aconteceu com o PSDB? Ele acabou. E aí, Vera Magalhães, eu gostei do Emílio. O Emílio foi bem, mas eu acho maravilhoso, porque o Haddad, que agora é o Haddad humildezão e tal, ele não consegue. Quando ele é solto ali para falar, a arrogância sempre vem. O PSDB acabou, diz ele. Ele está enfrentando dificuldades sérias. Ele acabou de ter um aliado dizendo verdades ali na cara do PT, culpando o PT e não a oposição pela situação em que o país se encontra hoje. Mas ele insiste na leitura do golpe, insiste nessa tese, e aí as coisas começam a ficar complicadas para o PT. Porque, vamos lembrar, quando a Dilma caiu e o Temer assumiu, o rótulo fascista foi colado no Temer, direto. E agora, diante do Bolsonaro, o Temer não parece mais tão fascista aos olhos do PT. Então, quando você só rotula o adversário, você só acredita os seus próprios fracassos aos outros e não a si próprio, não faz nenhum tipo de avaliação crítica. Sendo que o Haddad, quando ele perdeu a eleição aqui em São Paulo, quem ele culpou? A Dilma. Essa para quem ele está passando pano agora. Uma das culpadas da não reeleição dele foi a Dilma, ele disse num artigo da Piauí. E não ele, claro, ele nunca. Então, é complicado você argumentar com o Haddad, porque ele tem uma vaidade muito grande, uma arrogância que mesmo na intempérie não muda, não passa, e não tem muita honestidade intelectual, porque ele não acredita nisso tudo que ele está falando. Andreasa, o que você achou da entrevista? Achei triste, Silvio. Tenho discordâncias profundas com o Fernando Haddad, com o que ele representa, com o lulopetismo, né? Fui sempre duro crítico como analista e como editor dos anos do projeto de poder petista, mas é muito triste ver um indivíduo, eu sempre fico com pena quando eu vejo o indivíduo perdido. E o Fernando Haddad, no Pânico, como tem sido nas suas manifestações públicas nessa campanha, é alguém perdido, alguém que paga publicamente e passa o recibo de pagar publicamente a inconformidade, que talvez seja essencial dele, tem a ver com a sua vaidade, a inconformidade em assumir o papel que assumiu. Daí porque a Dilma Rousseff seja tão presente no seu discurso. O Haddad não aceita ser a Dilma de 2018. E pior, ter um resultado pior do que a Dilma luloposte de outrora teve em 2010 e em 2014. É uma questão, portanto, psicanalítica. O Haddad está ao vivo, em rede nacional, mostrando a sua crise, em crise, se analisando diante do eleitorado. É deprimente. E é muito claro isso. O sujeito é vaidoso como só, acha que tem uma grande obra acadêmica e um pensamento individual sólido, no entanto, chegou até aqui, ao segundo turno de uma eleição presidencial, exclusivamente em decorrência, como falamos que aconteceria, da transmissão de votos de um presidiário.
por conta própria, não foi capaz de construir nada. Me digam o que o Fernando Haddad construiu para si e para o debate público brasileiro nessa campanha. Nada. E é esse recibo que ele está passando. Recibo de dizer publicamente que Dilma Rousseff é uma incompetente e que mesmo assim, em campanha eleitoral, ele não foi capaz, incrivelmente, de ser mais competitivo do que ela. Vamos lá, Joel. Haddad abandonou um pouco o Lula, né? Abandonou, a gente sabe que continua seguindo, mas no discurso dele o Lula figura um pouco menos do que figurava durante o primeiro turno ali, em que era exclusivamente repetir os supostos méritos aí que o Lula teve. Agora, o inexplicável é que a Dilma figure mais agora, então que ele faça até uma meio defesa da Dilma aí no Pânico e tudo. Quando neste momento, pode ter certeza absoluta, quem simpatiza com a Dilma vai votar no Haddad, não importa o que ele falar, ele pode fazer o que ele quiser. Esse voto do pessoal mais aguerrido ideologicamente, mais petista, esse voto é dele, do pessoal mais de esquerda. A grande questão é por que ele não fez um movimento mais em direção ao centro. E acho que a Vera e o Andreasa tocam aí nisso. É uma questão psicológica pessoal, né? Uma vaidade grande. Eu acho que ele, em parte, acredita, sim, nas coisas que ele fala. Se ele fosse alguém um pouco mais pragmático, ali, um pouco como o Lula, que não tem uma grande crença sobre teses históricas ou teses econômicas, ele sabe que é muito um jogo de narrativas políticas e sabe usar isso e, no final das contas, sabe equilibrar diferentes pontos de vista para o barco não afundar. O Haddad não. O Haddad parece que está realmente acreditando em algumas dessas narrativas, dessas teses que ele traz. A coisa econômica também, uma política assim totalmente furada economicamente, que a população quer se distanciar, um discurso batido de uma velha esquerda que ele não abre mão. Talvez ele não seja tão inescrupuloso a ponto de abrir mão dessas doutrinas ou dessas teses, mas também não seja tão esclarecido a ponto de ter ideias melhores. Então ele fica preso um pouco na vaidade dele. Talvez ele faça isso nos próximos dias, se o barco afundar mais. Mas ficou tarde também, né? Ficou tarde agora. Ele tinha que ter criado inicialmente já um jogo de que, olha, agora eu me libertei da banda podre do PT que estava dando as cartas, agora quem dá as cartas sou eu e vamos renovar isso aqui para trazer as novas ideias. Mas já não fez isso. Tá claro que ele não tem muito a trazer. O que ele trouxe, né? Que uma coisa que o Haddad trouxe de positivo: você não enfrenta alguém só sendo contra, né? Você não substitui algo com o nada. Você precisa ter um valor positivo para trazer. O Haddad tinha o Lula, do qual ele abriu um pouquinho mão agora. O que ele tem?